Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 70, dia 30 de setembro de 2023. Jesus e Belzebu. Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao versículo 20. E estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo eles os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 11, 14 e 20. A conexão entre esses versículos e aqueles que os precedem imediatamente é impressionante e instrutiva. Nos versículos anteriores, nosso Senhor Jesus Cristo estava mostrando o poder e a importância da oração. Nos versos diante de nós, ele livra um homem de um demônio mudo. O milagre é evidentemente destinado a lançar uma nova luz sobre a lição. O mesmo Salvador que nos encoraja a orar é o Salvador que destrói o poder de Satanás sobre nossos membros e restaura nossas línguas ao uso adequado. Observemos, em primeiro lugar, nesses versículos, a variedade de maneiras pelas quais Satanás exibe seu desejo de ferir o homem. Lemos sobre um demônio mudo. Às vezes, no Evangelho, nos é falado de um diabo impuro. Às vezes nos falam de um diabo furioso e violento. Aqui nos fala de alguém sob cuja influência o infeliz possuído por ele ficou mudo. Muitos são os artifícios de Satanás. É tolice supor que ele sempre trabalha da mesma maneira. Uma coisa por si só é a marca comum de todas as suas operações. Ele se deleita em infligir ferimentos e causar danos. Há algo muito instrutivo no caso diante de nós. Nós supomos, porque a possessão corporal por Satanás não é tão claramente manifesta como era antes, que o grande inimigo é menos ativo em fazer mal do que costumava ser. Se achamos que sim, então temos muito a aprender. Supomos que não existe a influência de um demônio mudo nos dias atuais. Se o fizermos, é melhor pensarmos novamente. O que diremos daqueles que nunca falam com Deus, que nunca usam suas línguas em louvor e oração, que nunca empregam aquele órgão que é a glória de um homem a serviço daquele que o fez? O que diremos em uma palavra daqueles que podem falar a todos, menos a Deus? O que podemos dizer, senão, que Satanás os despojou do uso mais verdadeiro da língua? O que devemos dizer, senão, que eles estão possuídos por um demônio mudo? O homem sem oração está morto enquanto vive. Seus membros são rebeldes contra o Deus que os criou. O diabo mudo ainda não está extinto. Vigiemos e oremos, para que nunca sejamos entregues à influência de um espírito mudo. Graças a Deus, esse mesmo Jesus ainda vive, que pode fazer os surdos ouvirem e os mudos falarem. Para ele, vamos fugir em busca de ajuda. Nele permaneçamos. Não é suficiente evitar a devassidão aberta e manter-se livre de pecados flagrantes. Não basta ser moral, correto e respeitável em nossas vidas. Tudo isso é bondade negativa e nada mais. Há algo de positivo em nossa religião? Entregamos nossos membros como instrumento de justiça a Deus? Romanos 6,13. Tendo óleo,
Vemos o reino de Deus. Tendo ouvidos, ouvimos a voz de Cristo. Ter uma língua, nós a usamos para o louvor de Deus. São perguntas muito sérias. O número de pessoas surdas e mudas diante de Deus é muito maior do que muitos supõem. Observemos, em segundo lugar, nesses versículos, o incrível poder do preconceito sobre os corações dos homens não convertidos. Lemos que quando nosso Senhor expulsou o espírito mudo, houve alguns que disseram: ele expulsa demônios por Belzebu, o chefe dos demônios. Eles não podiam negar o milagre. Eles então se recusaram a permitir que fosse forjado pelo poder divino. O trabalho diante de seus olhos era claro e indiscutível. Eles então tentaram desacreditar o caráter daquele que fez o milagre e denegrir sua reputação, dizendo que ele estava em aliança com o diabo. O estado de espírito aqui descrito é um pecado formidável e, infelizmente, é muito comum. Nunca faltam pessoas que estão determinadas a não ver nada de bom nos servos de Cristo e a acreditar em todo tipo de más notícias sobre eles. Essas pessoas parecem deixar de lado o seu bom senso. Eles se recusam a ouvir as evidências ou a atender a argumentos simples. Eles parecem decididos a acreditar em tudo que um cristão faz deve estar errado e tudo o que ele diz deve ser falso. Se ele fizer certo a qualquer momento, então deve ser por motivos corruptos. Se ele fala a verdade, então deve ser com visões sinistras. Se ele faz boas obras, então é por razões egoístas. Se ele expulsa demônios, então é pelo poder de Belzebu. Tais pessoas preconceituosas podem ser encontradas em muitas congregações. São as provações mais severas dos ministros de Cristo. Não é de admirar que Paulo tenha dito: orai para que sejamos libertos de homens desarrazoados, bem como de ímpios, segundo Tessalonicenses 3:2. Esforcemos-nos por ter um espírito justo, honesto e sincero em nosso julgamento dos homens e das coisas na religião. Estejamos prontos para abrir mão de velhas e acarinhadas opiniões no momento em que qualquer um puder nos mostrar um caminho mais excelente. O coração honesto é bom e é um grande tesouro. Lucas 8,15. Um espírito preconceituoso é a própria icterícia da alma. Afeta a visão mental de um homem e de uma mulher e os fazem ver tudo em uma cor não natural. De tal espírito, podemos orar para sermos libertos. Observemos por último nestes versículos o grande mal das divisões religiosas. Esta é uma verdade que nosso Senhor imprime em nós na resposta que Ele dá a seus inimigos preconceituosos. Ele mostra a loucura de sua acusação que ele expulsou demônios por Belzebu. Ele cita o ditado proverbial de que uma casa dividida contra si mesmo cai. Ele infere o absurdo da ideia de que Satanás expulsaria Satanás ou o diabo expulsaria seus próprios agentes. E ao fazê-lo, ele ensina aos cristãos uma lição que eles têm sido lamentavelmente lentos em aprender em todas as épocas da igreja. Essa lição é o pecado, é a loucura das divisões desnecessárias. Divisões religiosas de algum tipo sempre deve haver enquanto a falsa doutrina prevalecer e os homens se apegarem a ela. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Como podem dois caminhar juntos, a menos que estejam de acordo? Que unidade pode haver onde não há unidade do Espírito Santo? Divisão e separação daqueles que aderem à doutrina falsa e antibíblica é um dever e não um pecado. Mas há divisões de um tipo diferente que são profundamente deploráveis. Tais, por exemplo, são as divisões entre homens e mulheres que concordam em pontos principais. Divisões sobre assuntos desnecessários à salvação.
divisões sobre formas e cerimônias e arranjos eclesiásticos sobre as quais as Escrituras silenciam. Divisões desse tipo devem ser evitadas e desencorajadas por todos os cristãos fiéis. A existência deles é uma prova melancólica do estado decaído do homem e da mulher e da corrupção de seu entendimento, bem como de sua vontade. Eles trazem escândalo para a religião e fraqueza para a igreja. Todo reino dividido contra si mesmo é levado à desolação. Quais são os melhores remédios contra divisões necessárias? Um espírito humilde, uma prontidão para fazer concessões e um conhecimento esclarecido das Sagradas Escrituras. Devemos aprender a distinguir entre coisas nas religiões que são essenciais e coisas que não são essenciais, coisas que são necessárias para a salvação e coisas que não são necessárias, coisas que são de primeira importância e coisas que são de segunda importância. Nas coisas essenciais, devemos ser rígidos e flexíveis como carvalho. Se alguém pregar outro evangelho além do que temos pregado, seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. No que não é essencial, podemos ser tão submissos e complacentes quanto o salgueiro. Tornei-me tudo para todos os homens, para, por todos os meios, salvar alguns. 1 Coríntios 9:22. Traçar distinções tão claras requer grande sabedoria prática, mas tal sabedoria deve ser obtida para pedir. Se algum homem tem falta de sabedoria, que peça a Deus. Tiago 1:5. Quando os cristãos mantêm divisões desnecessárias, eles se mostram mais tolos do que o próprio Satanás. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, que nunca possa haver divisões no meio de sua igreja, Pai. Abençoa a tua casa, abençoa o teu povo. Abre os olhos e os entendimentos, Senhor, do teu povo. Porque muitos estão cegos, ó Pai, olhando para homens que servem apenas os seus próprios propósitos carnais e olhando para homens que estão cheios de espírito de engano. Senhor, tem misericórdia de nosso povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.